Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo 3 do nosso curso de DevOps. Hoje, né, estamos iniciando a última aula da parte 2 desse módulo e a gente vai continuar a nossa jornada no IAL, né, aprofundando mais nossos conhecimentos sobre essa linguagem. Revisando, né, partindo da revisão rápida, a gente aprendeu que o YAML, né, ele não é bom você utilizar tabs, mas sim sempre espaços para indentar. Ele trabalha com os tipos básicos, como strings, números, booleanos, listas e objetos. Seus comentários eles são feitos com o hashtag, né, o joguinho da velha, e vimos também como criar estruturas alinhadas, que permitem organizar dados dentro dos dados. Essa base é fundamental para o que vamos aprender hoje. Qual é o foco da aula de hoje? Hoje nós vamos aprender, né, como trabalhar com strings mais complexas, inclusive em várias linhas. Também vamos aprender o que são âncoras e referências, que permitem reaproveitar dados. Vamos também, né, aprender alguns tipos avançados de dados e, por fim, dicas sobre a validação e o debugging, porque erros em Alma eles são muito comuns em projetos reais. Então, no Yalm, quando a gente precisa escrever um texto longo, a gente utiliza operadores. Com pipe, ele serve para manter exatamente as quebras de linha do texto. Então, por exemplo, aqui em descrição, como a gente utiliza o pipe no início, a gente vai manter essas quebras de linha. Então, no texto ele vai estar, esta é um string, quebra de linha que preserva as quebras, quebra de linha exatamente, quebra de linha como escritas. Então, ele respeita exatamente como o texto está ali. Se a gente quiser remover a quebra de linha no final, a gente utiliza o pipe tracejado, né, com o tracinho. Se a gente quiser garantir que tem uma quebra de linha no fim, a gente utiliza o pipe mais o maisinho. E isso tudo é muito útil para blocos de texto, mensagens longas, scripts ou descrições. Então, vamos lá. No o pipe com tracinho, a gente vai remover a quebra de linha final. Então, a gente vai ter nesse texto limpo, a gente vai ter esta string preserva, quebra de linha, e quebras internas, nós remove a quebra final, vai estar na mesma linha. Vai estar sem quebra de linha. Já essa daqui, a gente vai estar adicionando uma quebra de linha no final do nosso texto. Tá? Outro operador é o maior. Ele transforma quebras de linha em espaços. Ou seja, ele vai juntar o texto em um só parágrafo. Assim como o pipe, ele pode ser usado com sinais para controlar espaço no fim. Então, o maior que normal, a gente vai transformar o texto em uma única linha, em um só parágrafo, né? Ou quando a gente tem o maior que com um sinal negativo, a gente vai remover espaços finais. E, por fim, o maior que mais um mais, né? Ele vai manter a quebra final. Isso é muito usado quando você quer textos mais compactos. Você quer remover as quebras de linhas. Mas nem sempre você quer remover todas. Em alguns casos, a gente precisa de caracteres especiais em strings. E podemos, né, escapar símbolos para evitar que o YAML ele confunda com sintaxe. Por exemplo, aspas dentro de aspas ou caracteres reservados. Então, tipo, a gente vai ter aqui padrões de regex,
a gente tem comando shell, caminho do Windows, né? Justamente para a gente evitar que o YAML ele confunda com alguma coisa. Então a gente tem, né, que além disso o YAML ele também permite representar quebras de linha e tabulações de forma explícita. Isso é muito útil quando o texto precisa ser exibido corretamente e de certa forma. Então, o quebra de linha e tal explícitos. Então a gente bota linha 1, aí com barra N, com tab, barra T, né? É muito parecido com o que a gente faz em C, provavelmente nesse barra N aqui. Outro uso comum é que às vezes a gente precisa colocar JSON ou XML dentro do YAML. Isso é totalmente possível, basta respeitar o recuo e, em alguns casos, usar aspas. Então, aqui a gente pode sim colocar os dados em formato JSON, como aqui no exemplo de config JSON, né? E isso. Para URLs e e-mails, normalmente a gente não precisa de aspas, mas em casos específicos, ou seja, quando há caracteres especiais, isso pode sim ser necessário. Então, quando é que eu uso aspas? Aspas simples ou aspas duplas, elas são opcionais na maioria das vezes no nosso e-mail. Como aqui, por exemplo, quando a gente trata de uma string como o nome de uma pessoa, a gente pode ou não colocar aspas. Mas em alguns casos, elas são obrigatórias, quando o conteúdo pode ser interpretado de forma errada. Exemplo, um yes, no, um on, um off. Que isso aí o IALM ele entende como um booleano. Então, se quisermos colocar isso num texto, a gente precisa sim utilizar aspas. Entende? Tipo, a gente está induzindo, a gente está apontando para ele, ó, eu tenho um no, eu tenho um yes, ou alguma coisa assim do tipo, mas isso daqui não é booleano, isso aqui é um string. Então, ah, por exemplo, aqui o cifrãozinho, né, ele não vai ser interpretado como algo da sintaxe do YAML, e sim como texto, justamente porque a gente tem um aspas duplas aqui. Né? Ah, Quando é que as aspas elas não são obrigatórias? Quando a gente tem números como string, como a gente tem, quer dizer, quando as aspas são obrigatórias, né? Quando a gente tem números como string booleano, como string data, enfim. Em resumo, aspas elas vão ser obrigatórias quando a gente quer interpretar algo como um texto e não como e tipo a gente não quer que o YAML ele interprete de outra forma. Por exemplo, a gente tem um número e quer interpretar como um texto, a gente coloca aspas duplas. Se a gente tem um booleano, quer interpretar como um texto, aspas duplas. Caracteres especiais, um cifrãozinho, se a gente quiser colocar um maior ali, um pipe da vida. Então, quando a gente fizer esse tipo de coisa, a gente tem sim que colocar aspas nuplas. A gente coloca aspas, né? Então, agora que a gente entra num ponto muito poderoso do YAML, que são as âncoras e as referências. As âncoras, né, ela é denominada, né, por o e-comercial e o nome. Então, se a gente faz uma âncora, né, e elas permitem criar um bloco de dados como se isso tudo fosse uma variável. E já as referências, a gente marca com o asterisco, né? E elas permitem reaproveitar esse bloco em outros lugares. Isso tudo evita a duplicação de código e facilita a manutenção. É muito parecido com o que a gente faz, por exemplo, com a chamada de funções, que a gente pega um bloco, né, de dados, um bloco de variáveis ou de execuções que a gente quer e a gente coloca dentro da função para poder evitar repetições. E uma metáfora, né? A âncora é como se a gente estivesse criando um molde para o biscoito, assim, né? Digamos que você seja um
queira fazer um biscoito, a âncora você está criando um molde para ele, e já a referência a gente vai utilizar esse molde, entende? É como se a gente estivesse criando uma interface, por exemplo, a gente fala, né, de uma linguagem de programação por objetos que suportam interface. Então, a gente cria uma interface para a classe. Já a referência, ela seria justamente o uso dessa interface para poder implementar a classe. Então, aí a gente tem também, né, o MED, que ele é o MED, né, ele é uma forma de herança no IAM. Ele é feito, né, com o sinal de menos Q, dois menos Q. Daí a gente bota dois pontos, asterisco e o nome desse médio. E com isso, né, a gente pode mesclar propriedades de um objeto ancorado em outro objeto. Isso daí a gente nos permite, né, reaproveitar modelos de configuração, personalizar cada caso sem precisar de tudo também. Ah, assim, né, como metáfora. Você usa o molde do biscoito, mas pode decorar cada biscoito de uma forma diferente. Então, tipo, é literalmente como um conceito de herança de classes em linguagens orientadas a objetos, né? A gente pode utilizar implementações que estão feitas lá em uma classe, em outra, justamente porque ela herda dessa classe pai, digamos assim. É, Aí, aqui, né, a gente tem um exemplo prático, estamos mostrando um exemplo de âncoras, referências de imagem em ação, e é um caso clássico onde uma configuração base é criada e depois personalizada em diferentes contextos. Então, aqui a gente cria um DB comum com uma âncora, ou seja, a gente está definindo um template de configurações do banco, daí a gente cria outra âncora para cache, definindo um template de configurações do cache. E daí a gente utiliza o merge para poder combinar, né, essas propriedades na minha database e no meu cache dentro do meu objeto aplicação completa. Algumas boas práticas importantes, ela é, né, justamente como a gente tinha aprendido na aula passada, indentação consistente, dois ou quatro espaços, comentários explicativos, agrupamento lógico de configurações relacionadas, e também utilizar nomes descritivos para as chaves e âncoras. Isso porque o nosso arquivo, né, nosso YAML, ele pode sim ficar um pouco grande demais, então é difícil manter se você não segue essas boas práticas, entende? Principalmente quando a gente fala de um projeto compartilhado em que várias pessoas elas podem acessar o seu projeto, né, pessoas do seu grupo. Então elas precisam sim entender como é que o seu IAM funciona, e justamente entender também o padrão. Então você tem sim que manter um padrão. Use âncoras, né, também para poder evitar a repetição de código. Manter uma hierarquia clara, de preferência de três ou até quatro níveis, né, de até três ou quatro níveis. E sempre, sempre, minha gente, valide o YAML antes de usar. Isso tudo existem validadores de YAML online e também no próprio terminal. Por fim, versione arquivos importantes, especialmente em projetos grandes. Se tudo der errado, você pode sim voltar. Então, pessoal, essa foi o fim da segunda parte. Na próxima aula, a gente vai colocar tudo isso em prática, dentro de um fluxo real de CI/CD, usando o GitHub Actions. Ou seja, vamos ver o IAM funcionando em uma automação. Verdade. Espero vocês lá, né? Espero encontrar vocês lá. E é isso. Muito obrigado.